Eu vou bater um papo neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista com o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. O PSDB que fechou questão, como nós já falamos aqui da outra vez, a respeito da candidatura própria para a Prefeitura de Rio Branco, mas as pesquisas mostram que, embora Márcio Bittar já tenha retirado seu nome, ele ainda aparece muito forte ali nas intenções de voto da população de Rio Branco. O Márcio nos fala sobre não só a pesquisa, mas também desse momento importante de debates também no Congresso. Deputado, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo muito bem. Como é que está hoje a relação com o ex-prefeito Bocalhon, depois de celebrado o pacto no Ninho Tucano? Acabaram-se as bicadas ou ainda algumas penas revoam no Ninho Tucano, deputado? Bem, Alain, primeiro quero te agradecer mais uma vez, a TV Gazeta, por essa oportunidade e dizer que estou absolutamente em paz. Muitas pessoas dizem, eu posso repetir, que o problema... Existe um ditado oriental que diz que não tem problema nenhum que deva tirar o sono de alguém, né? Porque se o problema é muito grande que você não vai resolver, está resolvido. Se o problema é um problema que você vai resolver no outro dia, está resolvido também. Então, só existe um pouco calor quando as coisas não estão definidas. Quando elas se definem, que é o que aconteceu no PSDB, então agora é um momento de tranquilidade. Eu estou muito em paz. Estou tranquilo com a decisão que tomei, estou em paz comigo mesmo e noto cada dia mais que, e lógico não foi sozinho, isso é uma decisão difícil, eu consultei e ouvi dezenas de pessoas, mas a decisão foi tomada, anunciada, inclusive no seu programa, e eu noto, Alain, cada dia que passa que foi o certo, foi o correto. E o meu papel agora, que eu assumo com muita animação, é de ajudar, de contribuir, algo que eu venho dizendo a vida inteira, contribuir para que as oposições, de fato, construam um projeto para governar o Estado, um projeto para o Estado do Acre. Eu vou me dedicar com muito ânimo a essa unidade, que não seja apenas uma unidade eleitoral, mas que seja uma unidade para um projeto de poder. Então isso me anima muito e vou me dedicar muito a essa tarefa. Pedir à produção que coloque no vídeo a pesquisa a qual nós nos referimos, tanto a estimulada quanto a espontânea. Por favor, produção. Deputado, pesquisa espontânea, quando o eleitor diz em quem ele votaria. Tião Bocalhon aparece com 9,8%, Márcio Bittar 4,8%, Sérgio Petecão 3,8%, o prefeito Angelim, que não pode mais concorrer, mas foi lembrado por 3%, o ex-governador Bill Marques 2,8%, Perpétua Almeida do PCdoB, deputada federal 1,3% e Jorge Viana 1,3% também. Edivaldo Souza foi lembrado por 0,8% da população e João Correia por 0,3%. Henrique Afonso do PV, que recentemente também lançou sua pré-candidatura, 0,3%, não sabe 72,3%, porque essa é uma pesquisa espontânea. Agora, quando os nomes são apresentados na estimulada, Bocalhon do PSDB tem 30% das intenções de voto, Márcio Bittar, deputado federal, 17%, os dois somados chegam a 47%, Bill Marques teria 15,5%, Edivaldo Souza 9,3%, deputada federal Perpétua Almeida 7,3%, Fernando Melo 3%, Cibá Machado 2,3%, o deputado Ney Amorim do PT 2%, João Correia do PMDB 1,3%, Henrique Afonso do PV 1,3%, nenhum ou nulo 4% e não sabe ou não respondeu, vamos lá, 7,3%. A pesquisa, a tribuna data contra. Como é que o senhor avalia esses números, deputado? O PSDB já tomou a sua decisão, o pré-candidato é Tião Bocalhon, e os números apresentam um momento do eleitorado, mas a gente sabe que pesquisas mudam com o passar do tempo. Como é que o senhor avalia esses números? Alain, primeiro me permita a franqueza, de dizer da honra que eu tenho de aparecer numa pesquisa com 17% de intenção de votos em Rio Branco. O povo acreano tem sido muito generoso comigo. Eu já disse há um mês e meio, numa entrevista coletiva na sede do PSDB, que a decisão interna no PSDB está tomada e mesmo assim aparecer com um índice desse é uma honra para qualquer político. No mais, dizer e reforçar o que você mesmo mencionou ao final da pergunta. Isso é pesquisa de opinião pública. Lógico que para nós do PSDB, eu não vou negar que é um grande estímulo, mas sempre é bom lembrar que, por enquanto, nada aconteceu.
né? Eu mesmo comecei uma campanha na frente, comecei outras atrás, campanha de Senado eu comecei lá atrás, e por pouco eu não viro senador da República. Passei à frente de vários candidatos que estavam no começo da campanha à minha frente. Campanha de prefeitura, quando eu fui candidato, a mesma coisa, eu comecei lá atrás, cresci, cheguei a passar o atual prefeito, depois ele acabou ganhando a eleição, mas eu cheguei a ultrapassá-lo, começando lá embaixo. A de governador eu comecei em primeiro e a campanha não fluiu e eu acabei perdendo a eleição. Então, evidentemente, que para nós do PSDB é um estímulo, né? Mas não aconteceu nada ainda, a eleição é o ano que vem e nós vamos ter que trabalhar com muita humildade, sabendo que sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós da oposição, e tem muito chão pela frente. Mas é um ânimo, isso anima mais ainda a elaborar a política, a prepararmos-nos para governar várias cidades, incluindo Rio Branco e o estado do Acre. Algum número apresentado nessa pesquisa o surpreendeu de adversários políticos, deputado? Não. Esse é o momento mesmo. Esse é o momento. É a leitura do momento. Eu tinha feito 3 pesquisas internas, né? Ainda quando meu nome ainda estava à disposição. E os números eram mais ou menos esses mesmo. Sim. Deputado, quem anda mais em Brasília, e a gente tem amigos em Brasília, temos correspondente em Brasília, quem passa ali pelo Café do Senado anda percebendo que o senhor e o senador Petecão estão conversando mais. Uhum. E, obviamente, que especula-se que há um acordo entre Márcio Bittar e Petecão com vista às eleições de 2014, pela qual o senhor o apoiaria e ele também o apoiaria. E, enfim, existe esse acordo já tomado? Vocês, há um tempo desse, estavam se estranhando, mas agora o clima está melhor. O que está acontecendo? É isso mesmo? Alan, até 2 meses eu estava trabalhando para me viabilizar como candidato a prefeito da capital. Então, é natural que a minha cabeça estivesse voltada mais para a questão de Rio Branco, tentando me viabilizar. E, na medida em que as coisas evoluíram, porque as coisas são assim, né? E eu entendi que deveria tomar a decisão que tomei e assumo agora, dia 20 passado, a presidência do PSDB, lógico que as tarefas são outras. Quem quer ser candidato a prefeito de Rio Branco está com a cabeça mais focada nisso, e é normal. Se eu assumo a presidência do PSDB, eu tenho por obrigação agora ampliar o horizonte, eu tenho que pensar no estado inteiro, eu tenho que pensar na relação do PSDB do Acre com o PSDB nacional, e aí, o meu papel pelo PSDB é buscar aquilo que eu sempre, aquilo por que eu tanto luto, né? Eu, Alan, quero dizer de novo para todos que estão nos dando o privilégio da sua audiência, eu só acredito que a coisa é para valer, né, se nós nos unirmos. Se o PSDB com o PMDB, com o PSD, o Democratas, o PPS, todos nos unirmos, não apenas para a eleição, nos unirmos num projeto de Estado, né, onde a eleição municipal e a eleição estadual vão estar na pauta, mas estarão na pauta também a preparação dos nossos candidatos para ganhar a eleição e governar bem os municípios. Deixar uma marca de gestão pública que nos identifique, para que aí sim possamos chegar em 2014 com o diagnóstico do estado do Acre e ganharmos a eleição. O que é que está faltando para nós da oposição? Está faltando agora mostrarmos claramente à população que estamos preparados para receber o que ela quer nos dar. Para isso nós temos que ter organização, disciplina, estarmos unidos e mostrarmos maturidade. Então esse é o momento de mostrar à população de Rio Branco que estamos preparados, que vamos trabalhar cada vez mais nesses próximos anos para merecer aquilo que ela quer nos dar, que é os destinos políticos do Estado. Então essa aproximação de Petecão representa justamente isso, essa unidade sendo construída. A unidade sendo construída. E uma outra coisa, Alan... E aí o senhor apoia Petecão para o governo em 2014 e ele apoia para o Senado em 2014? Está muito cedo, Alan, para isso, né? Eu acabei de renunciar agora um desejo meu, um sonho meu de governar Rio Branco, né? O PSDB não pode propor aliança impondo uma chapa, muito menos o PMDB pode propor, nem o PMDB, nem o PSDB, ninguém seriamente pode propor uma chapa, uma unidade já com a chapa fechada. Tem muita água para passar debaixo da ponte.
O que é fundamental é que a gente construa um projeto que ganhe a confiança final do que está faltando para a opinião pública perceber que estamos maduros para chegarmos a governar o Estado. Agora, eu nunca escondi de ninguém. Eu, particularmente, tenho um sonho de governar o Estado do Acre. E não vamos esquecer, o Gladson Cameli, que hoje comanda, lidera o PP, ele vem declarando reiteradas vezes, a mim em particular, a todo mundo em Brasília e na imprensa criando a vontade de vir para cá. E tem lugar para ele. Tá? Para cá, para a oposição. Para cá, para a oposição. E é o caminho que o Partido Progressista está tomando agora. Inclusive, César Messias anda negociando com o PMN. Eu conversei com lideranças do PMN esta semana, nacionais, e ele confirmou. O vice-governador César Messias realmente fez contatos ao PMN, o ex-partido de Petecão, que no Acre está acéfalo, para, enfim, ser o novo representante e largar o barco do PP, que está indo para a oposição mesmo. Então, Alain, está muito cedo. O Gladson, um bom rapaz, um bom sujeito. A família dele prestou um apoio importantíssimo para a Frente Popular. Então, se ele quiser vir para cá mesmo, ele é bem-vindo. Tem lugar para ele aqui. O que cada um vai ser lá na frente, Alain, o tempo vai definir. Isso se constrói no processo, não é na imposição. Não é eu dizendo agora que quero ser candidato a governador, que eu serei candidato a governador. Não é alguém dizendo, é alguém construindo. Nós temos uma responsabilidade acima de qualquer outra. Estamos à altura do que o povo acreano deseja. E é isso que nós temos que construir. O senhor falou de projeto, falou de unidade. Tem duas coisas, deputado, que podem atrapalhar esta unidade. Primeiro fato, esta eventual guinada de Petecão para apoiar a candidatura de Fernando Melo pelo PMDB. Segundo fator, as especulações de que o senhor teria articulado o lançamento da candidatura de Ayrton Rocha pelo PPS justamente para marcar sua posição nessa partilha de poder, enfim, que a oposição estaria fazendo. Como é que o senhor avalia essas duas questões, deputado? Primeiro que, vamos ter, honestamente, eu sei que você está reproduzindo claro, comentário que as pessoas têm falado no meio político. Mas é uma bobagem, é uma falta de... o Ayrton Rocha, para quem o conhece, sabe muito bem que não será eu, nem foi ninguém que vai tutelá-lo. Ayrton é um homem que veio de baixo, é um acriano que eu respeito muito, é meu amigo e não vai deixar de ser, não vou abrir mão da amizade com Ayrton por nada, é um irmão. E o PPS tem a sua vida própria. Essa é a decisão do PPS, a decisão dele. Dar a mim o poder de manipular um partido como o PPS, que aliás na eleição passada me criou, tinha uma carta no PPS dizendo que o candidato que me apoiasse poderia ser cassado. O único partido que tomou essa posição comigo. Evidentemente contrário à opinião do Ayrton e de outros tantos amigos que eu tenho lá dentro. Mas é uma decisão do PPS e a gente tem que respeitar. Né? Agora, o que nós do PSDB não podemos fazer é dar passos com muita cautela, sem soberba. Eu acho que as coisas, nesse momento, é natural que você tenha nomes, que se coloquem no processo, não há problema nenhum. No caso do PMDB também, eu não vejo a candidatura do PMDB ou do João Correia, com quem eu fui deputado, ou do Fernando Melo, ou de outro nome que tem lá dentro, que eu conheço muito bem o PMDB, tem militantes fantásticos, mulheres e homens de primeira qualidade. Então, Rio Branco tem 2 turnos. Então não será, Rio Branco tendo um ou mais candidatos, não será isso que vai prejudicar a nossa caminhada no segundo turno. E você não pode tirar o direito de um partido na capital de querer ter uma candidatura própria. Eu sempre defendi a unidade de todo mundo. Só que na época que eu fui candidato a prefeito, Rio Branco não tinha segundo turno. Então ou se ganhava no primeiro ou acabou. E foi o meu caso. Eu disputei uma eleição contra o Angelim, a primeira que ele ganhou como prefeito, ele ganhou a eleição sem ter 50% mais um dos votos. Não tinha 2 turnos. Então a divisão na época favoreceu a candidatura dele. Né? Hoje tem 2 turnos. Então o que nós vamos, o que é fundamental, Alain, nenhuma possível candidatura do PMDB em Rio Branco é sinal de divisão, porque aqui tem 2 turnos, e nenhuma possível candidatura do Ayrton Rocha significa sinal de divisão. O que é fundamental é que as direções partidárias construam essa unidade que vai fazer, porque o problema grave é no município, Alain. Nós temos vários prefeitos que governam o seu município com 30% dos votos, ou menos. Por quê? Porque as oposições apareceram com 3, 4 candidaturas, evidentemente o governo tem o seu prestígio,
tem a sua estrutura e 25%, 30% dos votos o governo acaba fazendo. É isso que nós temos que ter maturidade de evitar que aconteça de novo no ano que vem. Mas eu repito, o que é importante, o que eu vou me dedicar muito, entusiasmado com o petecão. Alan, quando você fala assim, da questão do petecão, eu tenho andado nos municípios, eu digo com as pessoas, nós, eu, o petecão, o Flaviano, nós recebemos o apoio deles nos municípios. O que é natural agora? Que nós retribuímos. Agora vai chegar a hora de retribuirmos o apoio que recebemos. Agora tu imagina, você chega no município, o Márcio Bittar como deputado federal tem um palanque, um candidato. Chega o petecão, tem outro palanque. Chega o Flaviano, tem outro palanque. É isso que a oposição vai evitar. Vai ter o mesmo palanque no interior inclusive no interior. Sim, vamos trabalhar por isso. Não é na marra, não é na imposição, né, mas vamos trabalhar com muita paciência, né, com muita cautela e com muita democracia para chegarmos a esse objetivo. Tem se falado muito sobre a questão da unidade, tanto na oposição quanto na própria Frente Popular. E na Frente Popular, obviamente, que como deputado e como analista político, o senhor acaba sendo, por ser também um político, fala-se muito de um eventual racha na Frente Popular com o lançamento dessas candidaturas, PV, PT, PCdoB principalmente. O senhor acha que realmente é um momento difícil também para os seus adversários na Frente Popular? Não, o governo, a Frente Popular, ela tem, não é só agora, ela tem notado, isso, é público isso, a população acreana vem mostrando claramente que quer mudar. Não foi só na eleição passada. Quando eu disputei a prefeitura, o prefeito não teve 50% dos votos. Quando o Petecão e o Bocalão disputaram a eleição, o prefeito teve 50,5%. Quando eu disputei o governo do estado lá atrás, a soma entre eu, o Bocalão e o Edivaldo Guedes deu quase 48% dos votos. O governo, aliás, deu mais de 48% dos votos, um pouco. O governo evitou o segundo turno por 2 pontos de alguma coisa. Agora, na eleição passada, deu 49,80 contra 50 pontos. Então, o governo tem razão, né, obviamente, tem pessoas inteligentes lá dentro, de perceber o que nós todos sabemos. A população acreana está demonstrando há várias eleições que quer usar o seu poder e alternar o governo do estado, as prefeituras. Agora, não, o que eles vão fazer, isso é uma tarefa deles, né? Eles é que vão... Agora, que eles estão tendo prejuízo, estão tendo. A própria possibilidade real da vinda do PP, do deputado Gladson Cameli, para o lado de cá, eu considero como uma perda muito grande para qualquer aliança, inclusive a Frente Popular. Deputado, obviamente que o nosso tempo já está estourando. Eu vejo que o senhor está trazendo sempre no jornal. Tem alguma notícia aqui importante? Que o senhor, alguma colinha? Alguma coisa? Não, é porque eu sou péssimo para gravar frases, né? E eu li uma hoje, eu digo, bem, não é feio eu levar lá, dando o autor da frase. Está completando hoje 50 anos da renúncia do Jânio Quadros, que com a renúncia provocou uma crise que culminou com o golpe de 64. E por muito tempo ele fez mistério sobre o porquê da renúncia e tal. Esse é um artigo de um neto dele que saiu hoje na Folha de São Paulo, dizendo que, na verdade, aquilo que nós imaginávamos, ele renunciou com o objetivo de voltar muito mais forte, de diminuir o poder do Congresso, de ficar mais soberano, né? Mas ele fala uma frase para o filho dele, já quando estava no hospital, que eu acho que é importante para quem faz política. Ele diz isso, Jânio Quadros, meses antes de morrer. Ele diz para o neto, né? A coisa mais difícil de se fazer quando você está no poder é manter a noção da realidade. Quem está no poder perde a noção da realidade. E por último, Alan, ele diz outra coisa que eu achei interessante, no mesmo artigo do neto dele. Ele diz o seguinte, que ser presidente é a suprema ironia, por ser um todo-poderoso e um escravo ao mesmo tempo. A pessoa tem, de um lado, um poder imenso, por outro lado, é escravo dele. E eu queria lembrar que esse ano também completa 50 anos de um marco triste do século passado. O marco da intolerância, da prepotência, do autoritarismo, do radicalismo, né? A questão do OLP que você hoje está também entrevistando. Hoje completa 50 anos da criação do Muro de Berlim, né? Que foi a figura que caracterizou o século passado pela intransigência. E você vê, Alan, como o radicalismo de esquerda ou de direita é tudo a mesma coisa. Tudo leva para a morte, para a intransigência, para a intolerância, jovens que perdem a vida a troco de nada. Passou-se décadas, o muro caiu por terra, a antiga União Soviética se dissolveu, né, não existe mais, e milhares de pessoas foram cerceadas da sua liberdade, morreram pela intolerância de algumas pessoas. Que isso sirva de lição.
Só para terminar, eu quero dizer que nós estamos lá na CPI da corrupção. Eu quero dizer que na democracia ela faz com que a corrupção seja fiscalizada. Portanto, contrariando a opinião de alguns, eu quero dizer que o que combate corrupção não é menos democracia, é mais democracia. E é com mais democracia que a gente vai fazer uma nação mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade. Estou em Brasília trabalhando para honrar cada vez mais o voto do povo acreano. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, deputado. Mais uma vez, sucesso para o senhor. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.